Biblicamente, a Terra é um sistema fechado, com um domo confinando todo o universo visível. Esse sempre foi o entendimento dos antigos hebreus e da igreja primitiva. Entretanto, existe uma passagem de Jó, no capítulo 26, a qual menciona o vazio e o nada. Mas o que será esse vazio e o nada no conceito hebraico? Por isso precisamos ver os originais do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, para termos o real entendimento. Até a própria ciência moderna admite que o vácuo do espaço, como conhecemos, não é nada, mas tem algo. O vácuo do modelo heliocêntrico teria poeira, estrelas, asteroides. Isso não significa que é nada, mas sempre tem alguma coisa. A cosmologia bíblica e a cosmologia heliocêntrica são desarmônicas e irreconciliáveis. O modelo cosmológico da Terra plana é transcultural e onipresente. Existem diversas culturas e antigas civilizações que acreditavam no modelo bíblico, conforme suas crenças. No livro de Jó, como dito anteriormente, no capítulo 26, é dito o seguinte: ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Mas o que é esse vazio e o que é esse nada no conceito hebraico? Primeiramente, o verbo estender no hebraico é natar, que significa cobrir algo como um vestido que cobre. A terra tem um domo que confina, que cobre ela. Assim como em Isaías 40:22 diz que Deus está assentado sobre o círculo da terra e estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Estender o norte, no hebraico, é noté safon, e entra em ligação justamente com noté shamaim, que significa estender os céus. No mundo hebraico, o norte da Terra é o eixo cósmico, onde está as estrelas circumpolares, e é justamente o eixo principal do domo, a ligação entre o céu e a Terra. É conhecido pelos antigos como catraca celestial. Vazio, no hebraico, é tohu, que significa não existência, destruição, caos, desolação, nada. Muitos erroneamente tendem a interpretar essa palavra como o vácuo do espaço, o espaço sideral, onde supostamente a Terra esférica está sustentada, regida por 14 movimentos por forças gravitacionais. Mas isso é interpretar as escrituras em uma ótica moderna, em uma ótica helênica. Por isso precisamos entender as escrituras conforme os hebreus tinham um entendimento. A segunda cláusula: suspende a terra sobre o nada. Pendurar significa pendurar em, pendurar sobre algo. Biblicamente, a terra está suspensa, está sustentada, está alicerçada sobre nada, ausência de fundamento sólido. No mundo hebraico, a terra está suspensa sobre o abismo aquoso, justamente o terron, na cosmologia hebraica, as águas do abismo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, pairava sobre as águas, Pinei Shamaim. Salmos 136, 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água, subsiste. Salmos 24, do 1 ao 2. Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Essas águas que são citadas nessas passagens são justamente as águas do oceano primordial, as águas primordiais que existiam antes da fundação da Terra, no capítulo 1 de Bereshit, no capítulo 1 de Gênesis. Nada no hebraico é belimá, que significa sem coisa alguma, e possui o mesmo sentido de tohu, que é justamente a ausência de fundamento sólido,
se relacionando com o abismo aquoso, com as águas do abismo. No Targum, que é a tradução do hebraico para o aramaico, na passagem de Jó 26:7, diz o seguinte: estende o norte sobre o nada, suspende a terra sobre as águas, sem coisa alguma para segurá-las. Ou seja, na concepção hebraica, o nada e o vazio nunca foi o vácuo do espaço como é considerado hoje, a dita matéria escura, mas sim o nada e o vazio, biblicamente e na cultura hebraica, na cultura semítica, sempre foi águas, águas caóticas, águas do abismo, águas abissais, Tehom. Não se pode interpretar um livro antigo à luz de uma ótica e consensos modernos helenísticos, principalmente. Primeiramente, a Bíblia, ou a Torá, Taná, Brit Hadashah, não foram escritas originalmente em português, mas sim Taná, no Antigo Testamento, em hebraico, e algumas passagens em aramaico, e no Novo Testamento, Brit Hadashah, em grego. O modelo do globo e o modelo do heliocentrismo não possuem nenhuma base científica empírica, muito menos uma base bíblica. Usar o verso e a passagem de Jó 26:7 para justificar o conceito heliocêntrico e do globo é desconhecer o processo hermenêutico e exegético da Bíblia e das Escrituras. Os hebreus não sustentavam uma ideia de uma terra esférica, sustentada por forças gravitacionais no vácuo do espaço, mas sim de uma terra plana, estacionária, coberta por uma cúpula, confinando todo o sistema da Terra. Outra questão, dizer que os povos antigos eram ignorantes, atrasados ou tinham uma percepção limitada do universo e do cosmos, é contradizer, é ignorar principalmente os instrumentos, as marcações precisas das estações, a previsão à base de instrumentos em relação a eclipses e muitas outras coisas. Os povos antigos, assim como os hebreus, tinham um entendimento pleno do cosmos. Não é à toa que as antigas civilizações acreditavam no mundo espiritual. Dependendo de cada contexto, de cada cultura, poderia ser monoteísta ou politeísta, mas o fato é que todas as civilizações antigas criam no mundo espiritual. Só o ateísmo adentrou futuramente, assim como o modelo heliocêntrico e o modelo do globo. Antes disso, todos tinham um consenso, todos tinham uma ideia única do cosmos, da Terra e do universo. E Deus e o Altíssimo inspirou os autores bíblicos para descrever como de fato é a Terra, é o cosmos e o universo. Céu, terra, submundo. Sempre foi assim um consenso entre os antigos.